Eu tinha um projeto de um filme que era O Prisioneiro da Grade de Ferro, que eu acabei fazendo, de uma maneira muito diferente da ideia inicial. A ideia inicial do filme era um documentário sobre figuras históricas que estavam presas ainda. Era um pouco falar sobre a cadeia, mas através dessas figuras históricas. E daí eu fiz um levantamento e eu soube que o Bandido da Luz Vermelha, que era o João Acácio Pereira da Costa, estava preso ainda. O Chico Picadinho estava preso. Algumas pessoas que a mídia cobriu muito a carreira, seja de crime, seja a passagem pelas cadeias que eles tiveram. E esse filme mudou muito, acabou virando um outro documentário com outro perfil completamente diferente. Mas eu cheguei a filmar 3 dias com o João Acácio, né? Cheguei quase a ficar amigo do João Acácio, né? Porque a gente se falava, se reencontrava, era uma coisa muito calorosa. Ele não recebia visitas de ninguém. Ele achou que a primeira vez que eu fui, eu nunca mais iria voltar, como algumas outras pessoas podem ter procurado ele. De repente voltei uma segunda vez, voltei uma terceira vez, faltando 2 ou 3 dias para ele sair da cadeia, que foi uma época em que o governo, enfim, as instâncias que autorizavam isso, não estavam autorizando as TVs de captarem as entrevistas com ele, porque era uma coisa muito grande, assim, e que acho que foi uma decisão acertada para não expor ele dessa maneira no momento em que o cara estava 30 anos preso, ele foi exposto a partir do momento em que ele saiu da cadeia e que daí também não se poderia fazer nada para isso. Mas como eu estava fazendo esse trabalho desde antes, eu tive esse acesso e pude voltar e pude filmar, e algumas coisas são incríveis assim que eu tenho desse material, né? O filme mudou completamente, eu não usei esse material para o documentário que eu queria, mas entre outras coisas, eu perguntei, por exemplo, para ele sobre o filme do Rogério, né? Eu perguntava se ele tinha visto o filme, e ele teve um outro programa de televisão que levou uma TV e um vídeo, mostrou o filme para ele, etc. Ele gostou muito do filme, né? E daí eu perguntava para ele, enfim, algumas coisas sobre o filme. Mas você gostou do ator, né, que representava, que fez o seu papel? E daí ele misturava tudo, ele não tinha muito essa noção. Ele falava, gostei muito, ele fez muito bem o meu papel, o Rogério, né? O Rogério fez muito bem. Eu falava, não, mas não o diretor do filme, né? O ator, aquele que vai lá e fez... Sim, o Rogério fez muito bem, era assim mesmo que as coisas eram. Então ele tinha essa maneira completamente própria de se relacionar com o mundo e com as coisas, enfim, que até por sobrevivência dele na cadeia ali, ele teve que criar essa coisa meio mística, meio acima dos seres humanos que ele criou ali. E com o filme não podia ser diferente, né? Ele tinha essa coisa de misturar aquilo e entender aquilo como uma coisa só. Uma cena que eu fiz com ele, que era quase uma cena ficcional, que era ele lendo o jornal falando da liberdade dele 2 dias depois, né? Então se segurava uma folha de São Paulo, assim, bandido da luz vermelha será libertado amanhã, né? E era ele lendo, você não sabia que era ele lendo, e daí a câmera ia abrindo, assim, desse jornal, ia revelando o João Acácio, e tinha uma música, alguém estava cantando uma música, assim, que era ele. Você, conforme vai abrindo, você vai vendo que era ele. Ele estava cantando uma música do Raul Seixas, que era Cowboy Fora da Lei, né? Era assim, eu não sou besta para tirar onda de herói, né? Sou cowboy fora da lei, Durango Kid só existe nos gibis, e quem quiser que fique aqui, entrar para a história com vocês. E foi o próprio João Acácio que quis cantar essa música, né? E que tem tudo a ver com o Rogério, com o Bandido, com essa coisa pop, essa mistura do pop, mistura do jornal, da referência do jornal, com ele ali. Bom, eu me lembro de uma frase do Jairo Ferreira, que na verdade era uma conta matemática muito particular dele, e que eu acho que tem tudo a ver com pensar assim, a obra do Rogério hoje em dia. Porque a matemática está errada, mas a lógica está completamente certa. Que era alguma coisa do tipo assim, se o Rogério estava 40 anos à frente, né, 40 anos atrás, hoje em dia, então, ele está 200 anos à frente.
Porque a gente não evoluiu, a gente regrediu, né? Então você tem que fazer uma conta para mais, para menos, o quanto que a gente regrediu, o quanto que o Rogério já estava à frente numa outra época, e a gente vai chegar nisso. Então, não tem a menor dúvida de que ainda é a obra do Rogério, uma das coisas mais instigantes e que levam e que inspiram os novos cineastas a quererem fazer cinema, né? E acho que daqui a 100 anos ele não vai estar 200 à frente, ele vai estar 400 à frente, talvez, eu não sei, porque a sensação é essa, de que é um ponto luminoso que vai estar sempre à frente, a gente vai estar sempre a reboque disso, assim, porque é a coisa do visionário, né? O visionário nunca pode ser alcançado, o visionário está sempre à frente. E o Rogério, eu não tenho dúvida nenhuma de que era um visionário.